Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce, esse é o Vinícius. Estamos aqui hoje com o Anderson. Vamos falar um pouquinho da NR12 aí para vocês. Vamos ter vários bate-papos durante a semana, durante o mês aí. E começando, boa tarde Anderson, tudo bem? Maravilhosa tarde, eu agradeço. Cada vez melhor, graças a Deus. Então, começando aí, o Anderson tem vários anos de experiência no ramo de NR12, no ramo empresarial. E a primeira pergunta seria assim, focando nos riscos adicionais, que às vezes passa despercebido algum pessoal da equipe de segurança do trabalho, né? Passa despercebido porque o pessoal foca muito em produção fixa, produção móvel e esquece um pouco dos outros riscos. Dentro aí do seu ramo, você evidencia muito problema nesses riscos, muita dificuldade para o pessoal entender, né? E aí, fala um pouquinho, por favor. Como que funciona isso aí, né, Joyce? Assim, desde a vinda lá atrás, né? Desde quando eu estava CLT, vamos dizer, e aí agora depois a gente abriu a empresa, viramos empreendedor, né? Eu e minha esposa. No qual isso vem já se arrastando desde 2010, né? Desde a mudança da norma, né? Desde a transição da norma. Na verdade, eu conheço a norma já tem uns 25 anos aí, né? Uhum. Que eu me deparei com a portaria 3214 e conheci essa fantástica legislação, que é a legislação trabalhista, né? E, principalmente, a segurança e saúde do trabalhador. E de lá vem sofrendo muitas mudanças, né? De 2010 para cá já sofreu muitas mudanças. E o risco adicional é uma coisa que sempre se depara. Sempre a gente se depara com condições anormais, com condições que poucos consigam visualizar e que dentro de uma boa análise de risco, dentro de uma boa apreciação de risco, dentro de uma boa avaliação de risco, uma estimativa de risco, não se consiga visualizar isso daí. A gente consiga pegar no foco essa questão, toda a questão dos riscos adicionais. Por que isso daí? Os riscos adicionais eles estão muito focados quando a gente fala daí o pessoal da segurança, do SESMIT, das organizações, das companhias, das grandes companhias, focado no resultado. Né? Quando a gente trabalha isso daí com NR12, a gente está focado não só no resultado, mas sim em tudo aquilo que está por trás de uma gestão. Eu olho a NR12 como uma das melhores normas de gestão que tem dentro da portaria 3214, com exceção agora da 1. Que a NR1 ela veio para ser uma norma de gestão que já veio tramitando já há algum ano, desde... Eu acredito que desde aí de 2010 para cá, já se falava numa nova revisão da NR1. Uhum. Né? Já vem muito tempo se falando de uma revisão. Né? Desde a OSA, desde a OHS-AS 18001, né? Que virou uma ISO agora, o ano retrasado, né? Ano passado, ano retrasado. Então, a gente vê que é uma norma que não era uma norma de gestão, era uma norma simples, mas uma norma também que ajudava muito na questão da gestão. E a NR12 virou uma norma de gestão. E hoje eu vejo que a 1 é uma norma de mais gestão ainda, que é o PGR. Né? Para se tratar um plano de gerência de risco. Né? Que também veio da 31.010, dentro da 31.000, que é um gerenciamento de risco. Né? E a 12, ela está inserida dentro dessa norma. E os riscos adicionais estão inseridos dentro da 12, que trata num todo. Aí eu falo de risco ergonômico, risco... físico, químico, biológico, acidente, todos, eu vou tratar todos eles ali dentro. Obviamente que eu vou destinar ele para quem é o culpado de cada um deles, né? Uhum. Né? O tratamento deles, mas eles vão ser trabalhados dentro de uma análise de risco normal. Normal, igual qualquer outra norma. Né? Porém, não com tanta intensidade. A gente relata ele superficialmente, mas olhando carinhosamente com cada um deles e direcionando dentro de um plano de ação para que cada norma trate eles depois num segundo momento, né? Posteriormente se trata isso daí. Existem alguns entendimentos, né, de riscos adicionais. O pessoal vê eles simplesmente como vamos colocar uma proteção na máquina e criou um risco mecânico, mas não é só isso, né? Eu tenho que olhar num todo. Às vezes tem um risco de queimadura que acaba despercebido. Uhum. Porque ninguém viu que aquilo ali era um risco adicional. E aí eu tenho uma norma específica, uma NBR específica que vai falar só de queimadura. Sim. Aí eu tenho que trazer ela para dentro da nossa análise de risco, dentro da uma apreciação de risco e avaliar num todo quantos graus Celsius eu tenho
implantado ali, se é Celsius, se é Fahrenheit. Ou seja, eu vou trazer esse cara para ali para dentro da análise de risco e vou estudar ele melhor. Quanto que tem que ser a pele? A pele é de suporte até quantos graus? Uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Qual que é o meu limiar de dentro da norma? O que a norma está trazendo? Então, a gente vai estudar essa questão lá dentro, que é um risco adicional. Sim. Então, o risco adicional está muito aberto, né? Ele fica aberto. Não adianta a gente se limitar somente achar que eu estou tratando uma proteção mecânica, uma proteção fixa, que eu coloquei uma proteção mecânica, ficou uma rebarba ali, eu tirei a rebarba, eu eliminei. Não é isso, né? É uma visão totalmente de gestão. Totalmente de gestão. E como a gente pode ter uma visão mais ampla de riscos adicionais, que às vezes não está iminente no processo esse risco, mas sim algo que depois do processo esse risco está iminente. Igual, por exemplo, uma extrusora, que às vezes não está no risco na extrusora, está protegida, mas o material saindo da extrusora, que é quente, algumas vezes eles não acabam percebendo isso. Como que a gente tem uma visão mais ampla disso? Vinícius, veja bem. A gente sempre costuma falar, tem uma... Dentro da ISO 31010 tem um item lá que chama o toró de parpite, né? Que é o famoso lá em Piracicaba, que é o tal do brainstorm. Uhum. Né? Existe uma metodologia lá dentro que chama brainstorm, que é o toró de parpite. Por que a gente sempre fala dessa sinergia entre áreas? Por quê? Porque o riscos adicionais ele não vai ser percebido só pela segurança ou só por nós que estamos avaliando, fazendo análise de risco com apreciação de risco. Mas eu tenho qualidade, eu tenho manutenção, tenho produção, tenho engenharia, eu tenho meio ambiente, eu tenho todo um conteúdo dentro de uma indústria que tem todas essas áreas e eu tenho que trazer todos os responsáveis dessas áreas para dentro da avaliação. Por que eu trago dentro da avaliação? Porque foi o que você comentou agora. Eu não estou inserido ali na proteção, mas está no produto. Está lá na matéria-prima. Está lá no polímero. Que no polímero eu adiciono um aditivo naquele polímero. Que aquele aditivo vai fazer com que eu tenha uma extrusão mais rápida, uma extrusão mais demorada, uma que saia com um produto melhor, um produto mais mole, um produto mais duro. Né? E é o estudo lá dessa matéria-prima lá atrás, junto com o pessoal da qualidade, que vai fazer com que a gente identifique esse risco adicional. Então, o trabalho da NR12, né, não é um trabalho simplesmente de você ir lá, avalia uma máquina, faz uma análise de risco e fala, coloca um sensor e coloca a proteção. É justamente isso que você falou. Como que eu vou identificar? Estudando o processo. Na maioria das vezes, a gente começa a estudar o processo primeiro do que depois a máquina. A maioria das vezes. A gente olha para a máquina, conversa com o operador e a gente começa a estudar o processo. Vai lá atrás. Aonde que começa o processo? Por que está acontecendo isso aí? A gente faz isso aí, começa a usar o 5W2H, começa a usar os porquê, né? Todas as ferramentas de investigativa, a gente começa a trazer. Vamos trazendo. Por que a gente vai trazendo à tona isso daí? Para que a gente comece e consiga dar transparência para aquilo que a gente está avaliando. Te dou exemplo. A gente estava trabalhando uma época com uma determinada máquina, na qual o operador falou que tinha que abrir a máquina toda hora. Todo tempo tem que abrir a máquina. Por que você abre a máquina? Porque a embalagem cola na hora que vai selar a embalagem, aquela coisa e tal. Aí começamos a perguntar, por que cola? Não cola porque está quente demais, se chama manutenção. Vamos regular então mordente. Mordente é aquilo que faz o saquinho embalar ali, selar. Chamou a manutenção. A manutenção foi lá, regulou a temperatura, aquela coisa toda, amolou as facas, porque é uma faquinha que corta no meio, e não é aquilo ali. E continuava colando, e o operador abrindo a proteção. Mas não tem lógico um negócio desse. E queda de produção. E todo mundo falando que a NR12 deu uma queda de produção de 30% a 40%, que não poderia aquilo. E nós tentando entender o porquê que estava dando a queda. Começamos a envolver a qualidade. Envolvemos quem? O PCP, envolvemos suprimentos. Com essa história toda, envolvendo toda essa galera, chegamos no fornecedor. Identificamos que a qualidade, na hora que a qualidade fez todos os testes do verniz, o verniz da embalagem, que vinha um pouco mais denso, estava fazendo com que na hora que o mordente, que ele já vem quente lá na frente, na hora da embalagem, que estava no fornecedor, chegava lá no cliente final, a hora que o mordente fechava para selar a embalagem, ele colava. Por que ele colava? Porque o verniz estava ajudando ele a fazer essa colagem, e aí ele não descolava. Ou seja, foi um trabalho que foi feito lá no fornecedor, ajudamos até o fornecedor a desenvolver um produto melhor para atender o próprio cliente dele. Então é um trabalho de gestão. Tem que entender o processo. Se não entender o processo, não vai entender a NR12. Sim, senão se você acaba trabalhando só na causa, só no sintoma, não na causa. Pois é. Você tem que ir lá achar a causa raiz para você conseguir tratar ela, não somente qual que é o risco. Porque não trazer lá de trás, vendo totalmente como é o risco, né? Fica muito fácil
você ir lá e solucionar o problema. E jogar para outra, né? Fica muito fácil. Você posterga ele para frente. É muito fácil você fazer isso. Né? Ou seja, mas você tratar ele realmente a causa que é o problema. Por que ninguém trata a causa? Porque demanda tempo. Causa demanda tempo. Causa demanda o quê? Investimento. Investimento do quê? De energia. Você tem que desprender de energia em cima daquilo. E é o que hoje a grande maioria não quer fazer. Ninguém quer desprender energia em cima de um ponto só. Você ficar debatendo em cima daquele ponto, em cima daquele ponto, em cima daquele ponto, até resolver ele. Não para enquanto não resolve. Você cria aí, vamos dizer aí, um 5W2H ou um plano diário, um diário de bordo, Sim. no qual das tarefas sua diária, aquela primeira tarefa que você não conseguiu fazer ontem, ela tem que entrar em primeiro hoje. E se você não conseguiu hoje, ela entra em primeiro amanhã. 3 vezes que você não conseguiu fazer ela, o problema não está na tarefa, está em você. Ponto. Simples assim. Com certeza. E muitas vezes, que nem o suprimento pega a causa lá. Não, vamos comprar o produto mais barato porque não vai fazer diferença. E vai fazer diferença no final do processo. Porque o tempo que para, querendo ou não, né, é o dinheiro que perde, a produtividade que perde. Então, tem que trabalhar lá na primeira etapa, para não atrapalhar a última, né? Senão um joga pro outro, por isso a importância da E não gestão. vai, não sai. Um fica assim, ó, fica rebatendo, fica jogo de ping-pong. Um quer resolver, o outro quer resolver e ninguém resolve. Sempre parado naquela situação ali. Sim. Sempre na mesma, sabe? Você fica ali naquela mesma e você não resolve, né? Aí você chega e fala, ó, nós vamos implantar a NR12. Todo mundo vai olhar de cara feia. Vai perder produtividade. Vai perder produtividade. Hoje, tenho propriedade para falar de 2010, quando virou a norma, que nós começamos a trabalhar firme com a norma, que eu venho acompanhando dentro da comissão tripartite, rodando o Brasil inteiro, né? Até Mercosul, né? Já fui até para o Mercosul fazer NR12, que não, lá é uma outra legislação, mas a gente foi aplicar por empresas brasileiras e eu vi o seguinte, desde quando a gente aplica a norma, tem entendimentos diferentes dela. Todas as vezes que eu encontro um profissional da área, eu tenho um entendimento diferente. É igual a Bíblia, todo mundo entende a Bíblia de um jeito. Só que ninguém aplica ela também. Porque se aplicasse ela, o mundo era muito diferente. E eles querem fazer com que a norma seja da maneira que eles acham que tem que ser. Mas a norma, a legislação, ela é gestão. A hora que você entende gestão, a hora que você entende o que é essa palavra gestão, Falcone mesmo define gestão maravilhosamente bem. Deming, então, nem se fala, que é um dos pais da qualidade. Como que define gestão? A hora que você conseguir definir essa gestão, o que é essa palavra gestão, a legislação fica fácil, a NR12 fica fácil de se implantar. Por que fica fácil? Porque você está entendendo todo o processo. Você entende o processo, aonde você intensifica a energia, onde eu gasto energia, onde eu vou colocar a energia certa no momento certo. Né? Identificando isso, as coisas começam a ficar fáceis. Eu sempre brinco para todos os empresários, diretores e gerentes, engenheiros. Eu falo que a NR12, a hora que a gente começar a fazer, a hora que a gente começar a trabalhar com ela, eles não se preocupam com fiscalização. Eles falam, como não vou me preocupar? Eu falo, você não vai se preocupar com fiscalização. É a integridade física do trabalhador que a gente tem que se preocupar. Sim. Mas por quê? Porque a NR12 vai cair no colo deles. Eles vão olhar para aquilo ali e vai falar que trabalho bem feito é esse. Por quê? Porque tem gestão por trás. Eles estão trabalhando uma gestão muito forte por trás. Algumas empresas que nós estamos trabalhando agora mesmo. O próprio BI agora. Não se trabalhava com a NR12 dentro do BI. Nós estamos colocando BI. Estamos fazendo um sistema de gestão onde a gente consiga identificar por código de barra agora. Com QR Code. A gente identifica a máquina. E ali eu sei se ela teve manutenção preventiva, preditiva, se o operador, quem é os operadores, se eles estão qualificados, se não estão, quem qualificou, quem não qualificou. Enfim, se tem documento, se tem laudo, se não tem, eu consigo enxergar a gestão num todo. Se tem projeto, se não tem projeto, como é que é o projeto, tem 3D, não tem 3D. Ou seja, está mudando. O cenário ele está mudando, né? E com o Covid que passou e que ainda está perdurando, está resistindo, a gente está se moldando em relação a isso daí. Sim. A trazer uma legislação mais leve, uma legislação que as empresas consigam executar ela, né? Consigam enxergar ela como realmente um investimento. Né? Vamos investir na integridade física do trabalhador. Né? Não que as empresas não estão pensando dessa maneira. Todas elas acredito que pensam dessa maneira. Né? Mas em função de capex, de custo, às vezes não investe. Sim, e muito se perde, né? Também perde. Mas a ideia aqui é trazer com que isso seja realmente viável. Né?
nunca fiz uma adequação que eu perdi com produtividade. Nunca. De todos esses anos que eu trabalho com a NR12, não teve uma adequação numa empresa que falasse assim, essa empresa nós tivemos 10% de produtividade. Por quê? Porque nós ficamos batendo em cima da causa, em cima do problema. Por qual que era o problema? Se o problema era a questão da produção, a gente vai estudar a produção junto. Não entendo de laticínio, não entendo de açúcar e álcool, não entendo de celulose, de nenhuma dessas áreas. Mas a partir do momento que nós temos especialistas lá dentro, eu entendo de NR12. E aí nós vamos juntar tudo isso num balaio, que nem eu digo. Vamos misturar tudo esse milho e vamos ver de onde que vai sair. Se nós sai com quirera ou se nós sai com milho com uma ração um pouco melhor. Mas é isso que nós vamos fazer. Sim. E com questão de integridade ao trabalhador, a gente vê muito questão de ambiente quente, não só a máquina. Como que a gente pode tratar o ambiente que ele trabalha, não só o equipamento? Entraria nesses riscos adicionais ou ele é um caso à parte? A gente volta a falar na gestão de novo. Quando a gente fala de plano de gestão de risco, né, que é o gerenciamento de risco, eu trago os riscos adicionais de novo. Trago ele para onde? Eu vou trazer para a avaliação do quê? Avaliação de higiene ocupacional. Eu vou pontuar ele nas análises de risco. Mas o que nós vamos fazer? Me dá a avaliação de higiene ocupacional. Como é que a avaliação é essa? LTCAT, por exemplo. Vamos trazer o LTCAT. Vamos trazer o PPRA. Um PPRA qualitativo, não quantitativo. Vamos olhar quem que fez a avaliação. Foi a empresa tal. Vamos olhar para essa avaliação. Opa, pera lá, aqui está dando que realmente teve de acordo com a NR15 lá, a gente teve se sobressaiu aqui uma temperatura. Então, eu tenho uma temperatura anormal aqui, onde eu tenho que ter um tempo de descanso, ou às vezes eu tenho que ter uma pausa, seja no frio, por exemplo, né? Igual, você já deve ter visto dentro de frigorífico, tem muitas pausas, né? Isso é trabalhado dentro da higiene ocupacional e traz isso para dentro da NR12 como risco adicional. Nós vamos olhar para ele. Mas por que nós vamos olhar para ele? Porque às vezes eu tenho algum equipamento ali dentro que eu preciso dele. Se eu estou falando de calor, eu estou precisando de um climatizador. De bate pronto. Se eu tenho um climatizador, mas ele é estático. Mas se ele é estático, mas eu tenho lá em cima motor correio, eu tenho um calhamaço de coisas, nós vamos trabalhar ele. Mas e se ele é frio? Eu tenho todos os vaporizadores. Então a gente vai trabalhar no vaporizador. Ou seja, eu tenho lá um tanque de amônia lá no fundo. Se eu tenho tanque, eu tenho bomba. Então nós vamos trabalhar em cima desses caras. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Nós não estamos falando especificamente do calor lá do IBUTG, né? Do estresse térmico, vamos dizer. Não é nem calor, estresse térmico. Nós não estamos falando desse cara. Mas nós estamos falando de tudo aquilo que eu tenho para poder fazer o quê? Que traga uma condição melhor para o trabalhador. Para proteger a integridade física dele, que está dentro da NR12. Percebe que a gestão ela é muito, muito robusta e muito pesada em cima disso? Então não dá para só pensar, a gente só pensa naquele ponto. E eu trato aquele ponto, não, eu penso num todo. Até porque a norma, no final da norma, que antes era inventário, hoje a gente tem relação de máquina, que flexibilizou. Mas por que houve isso daí, né? Eu, em contrapartida, eu achei, já de bate-pronto, achei que não foi não foi uma mudança legal. Até porque o inventário fazia essa gestão. Mas aí vem o PGR, né? E deu para entender o PGR, já de bate-pronto. Aí já dá para entender por que foi inserido o PGR. E dá para entender por que tirou, então, o inventário. Se eu já tinha uma análise de risco, se eu já tenho uma auditoria, né? Então eu faço um levantamento mais apurado, eu não preciso mais do inventário. Eu tenho a relação de máquina atualizada, que já hoje ainda é confusão, para a gente tirar uma relação de máquinas e equipamento atualizado. Porque existe itens dentro da norma, né, que a gente pondera lá como ferramentas manuais, como elementos estáticos, que esses caras entram, mas vai entrar lá na relação atualizada? Entra, mas porém eu não vou tratar ele dentro da NR12. Mas a relação está dentro da NR12 atualizada, mas ele não está dentro do SAP, ele não está dentro da TOTS, ele não está dentro de uma planilha da empresa. Não, uma coisa e uma outra coisa é outra coisa. Então a gente trata de maneiras diferentes. Eu separo esses equipamentos dessa relação atualizada. Vou separar o que é estático, não se aplica a NR12, eu não vou colocar nessa relação atualizada, eu vou tirar ele. Mas porém eu faço um controle dele. É confuso isso, né? Mas por que eu vou controlar? Porque eu tenho patrimônio, eu tenho contábil, eu tenho fiscal. Né? Então tem uma questão por trás que já é
um empreendedor, né? Já é uma empresa, né? Já é um CNPJ, onde eu tenho áreas fiscais, né? Onde essas áreas fiscais eu tenho que ter toda a relação para a questão de patrimônio, para a questão de investimento, né? Capital social e assim por diante. Sim, e lembrando que uma parte da norma também, bem lá no comecinho, fala que as máquinas estáticas não são incluídas, né? Mas os equipamentos que não são estáticos, que são ligados às máquinas estáticas, são incluídos. Então, muitas pessoas se confundem, né, nesse quesito. É ou não é? Entra ou não entra? Então, por isso a avaliação é muito importante, o levantamento de um profissional é muito importante para considerar ou não essas máquinas, né? O bacana, eu sempre brincava, você tem uma lei chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, se não me falha a memória. E lá eles dão uma definição de resíduo, né? O que é resíduo classe A, o que é classe B, né? Então, o que é classe A? É todos aqueles resíduos que vai agredir o meio ambiente, essa coisa toda, né? Classe A, classe 1. E o que é o classe B? É todo aquele que não agride. É a mesma coisa que você pegar a definição de TNT. Tecido, não tecido. A pessoa que está lendo aquilo ali, ela fica confusa. Ela fala, mas como? Né? O que é um TNT? É um tecido, não tecido. Mas ou é tecido ou não é tecido? Não é resíduo ou não é resíduo? Né? E a norma? É estático ou não é estático? Né? Então, essa é a dificuldade técnica que a grande maioria dos profissionais hoje tem dificuldade, tem aquela complexidade de se entender. Por que isso daí? Porque não está vivenciando. A grande maioria dos profissionais hoje, né, a nível nacional, quando a gente fala de NR12, querem aplicar NR12. Querem aplicar, mas ainda tem um conhecimento um pouco raso em relação a isso. Todos os profissionais de segurança do trabalho a nível nacional têm condição plena de atuar com qualquer uma das normas. Todos, 100% deles. Basta gastar energia. Tem que desprender energia. Quanto tempo de energia gasta dentro dessa área? Quando eu entrevisto um técnico, um engenheiro de segurança para a nossa empresa, a primeira coisa que eu pergunto para ele é quanto tempo que ele estuda segurança do trabalho. No dia. Se ele falar para mim que estuda segurança do trabalho somente na escola, esse cara, para mim, ele já vai ter que provar algo diferente para mim. Uhum. Por que ele vai ter que provar, Anderson? Ele vai ter que provar pelo seguinte fato: ele só está indo na escola para buscar o título. Quanto tempo ele desprende extra-escola, extra-sala? Qual que é o tempo que ele está desprendendo para buscar a questão de segurança do trabalho? Na entrevista, a primeira coisa que eu pergunto para ele é isso: quanto tempo você demanda da tua energia para ser bom nisso? Quero ser bom em segurança do trabalho. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você demanda de energia nisso daí? Porque a questão não é o salário, a questão não é o piso hoje, a nível nacional. Eu tenho um piso técnico de segurança estadual que é 3.700, 4.000, deve estar em torno disso. Eu tenho um piso de engenheiro de segurança que é acima de 6, acima de 7, chegando até 15, até 20, né, nas grandes corporações. Mas o que você está buscando? A integridade física do trabalhador é o salário. Né? A gente vive num país capitalista. Uhum. Né? Mas o que as pessoas buscam? O que o profissional de segurança busca? Quando a gente se forma como técnico de segurança, eu me formei como técnico de segurança. E me formei depois como engenheiro de segurança. E atuei como técnico e como engenheiro por muito tempo. E sempre o foco era a integridade física do trabalhador. Sempre o foco era derrubar aquele número da Previdência. Sempre. Nunca mudou isso daí. Aí o salário vinha complementando. Conforme você vai buscando mais energia, você vai gastando energia, vai demandando energia de madrugada, de noite, de dia, qualquer horário. Você vai buscando o quê? Você vai criando o quê? O seu repertório em cima daquilo. Você vai buscando mais conhecimento. Quando eu busco mais conhecimento, eu transbordo mais conhecimento. Eu levo para pessoas mais conhecimento. E com esse elevar conhecimento, eu trago pessoas, aquelas pessoas que eu identifico que são da área de segurança, e pergunto para elas, sempre pergunto, por que você está na área de segurança? Qual que é o teu foco na área de segurança? É o salário, né? É a questão financeira ou é a questão pessoas? Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Um amor a quem? Amor a pessoas. Né? Jesus, tudo que ele fez com amor a pessoas. Ele não fez nada por ele. Ele fez com amor às pessoas. Uhum. Né? E o que nós fazemos? Nós fazemos com amor às pessoas? Né? A maioria das vezes as pessoas fazem por amor ao ter. Mas ao ter é o quê? Ao ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter fazenda, ter sítio, ter tudo isso daí. É ter, não é fazer. Né? É fazer o bem, né? Sem medir a quem. Né? E isso, a grande maioria vem tentando. Né? Mas só que ainda
o dinheiro entra na frente. E aí ele faz com que o conhecimento ele retorne um pouco. Né? E a área de segurança ela não requer um pouco de conhecimento, ela requer ao máximo de conhecimento. A NR12 ela requer ao máximo de conhecimento. Né? Estou desde 2010 trabalhando com a NR12. Né? E não sei tudo. E me deparo com situações que eu tenho que ir buscar conhecimento. Eu tenho que estudar. Né? Norma europeia, norma Mercosul, né? Enfim, norma americana, qualquer tipo de norma, mas que esteja correlacionado à NR12. Né? Isso faz com que a gente busque o aprendizado. Mas e que hora? Eu tenho 3 filhos. E esposa, assim como qualquer outra pessoa. Normal tenha na vida. Uma empresa, na qual tem 20 funcionários que dependem de mim e da minha esposa, no qual a gente tem que ir o tempo todo. O tempo todo o quê? Buscar conhecimento. Mas que hora que você busca conhecimento? Tá acordando 4 horas da manhã, que é a hora que tá todo mundo dormindo. É a hora que o sol não nasceu ainda, nós já estamos colocando pressão nele para que ele nasça. Né? Por quê? Porque tem muita gente dormindo ainda. Né? Tem muito profissional dormindo. E na hora que esse 85%, 95% da população de engenharia de segurança, dos engenheiros de segurança estão dormindo, eu estou acordado estudando. Né? Então, buscar conhecimento é o tempo todo. Ele é full time, ele tem que ser o tempo todo. E a NR12 ela é muito complexa demais. Né? Cada hora é um entendimento. Aí pega o complemento das outras, né? Porque tem alguns itens que puxa 3 normas, né, Vini? 3, puxa muito mais, puxa normas nacionais, europeias, aí você... E vai ter que entrar em cada uma delas, entender cada uma delas só em um item. Então, leva tempo mesmo. Se você quer ser um ótimo profissional, você tem que se dedicar. E é isso. E qual que é a diferença, principalmente em algumas áreas, a gente vê muito diferença do conhecimento prático para o que você consegue aplicar em campo. Na segurança tem muito essa diferença do conhecimento teórico para como você consegue pôr em prático, ou você consegue aplicar tudo da teoria na prática? Tudo que você tem em teoria só depende de você. Você consegue pôr em prática. Eu, por exemplo, eu coloco tudo em prática do que eu leio. Tudo que eu leio, eu trago para a prática. Como, por exemplo, se eu leio lá em Mateus, onde Jesus lá tentou lá salvar lá os lepros. Entrou lá, vamos salvar. E aí ele virou e aí os lepros, não quer você aqui, vai embora. Não quer você aqui. Ali foi uma decisão que já o pessoal teve com ele. Aí Pedro, naquela semana, falou, não, opa, pera lá, vamos, mestre, vamos ajudar eles. Ele falou, não, eu já tenho a decisão deles. A decisão deles, eles são essa. Né? Até que eles depois chamam Jesus de volta. Mas Jesus já falou assim, eles têm a decisão deles. Eu trago isso para a vida particular. Eu já li o conteúdo, eu sei qual que é o conteúdo. Jesus também tinha o conteúdo. Qual que era o conteúdo dele? Era o Antigo Testamento, era a lei. Mas ele fazendo a lei diferente. Eu trago tudo aquilo que está na Bíblia e tento aplicar aquilo. Como que eu aplico isso daí dentro de qualquer situação? Eu tenho que entregar alguma coisa para o meu cliente. Mas meu cliente não quer aquilo. Ele quer diferente. Então eu tenho que bem ressignificar naquilo na hora, dentro de um conteúdo e entregar o que ele quer. Sim. Então, se eu não tenho a teoria, eu não consigo ter prática. Muita gente fala, é melhor a prática do que a teoria. Tudo bem, você pode ter teoria, você pode ter toda a prática do mundo. Mas não existe só prática sem teoria e não existe só teoria sem prática. Eu tenho que ter as duas coisas junto. Né? E tudo que eu tenho teoria, você tem que aplicar. Dentro da nossa instituição, a gente sempre fala para os alunos, os estagiários. Tem bastante estagiário, engenharia de produção principalmente. Mecânico, engenheiro mecânico. Falo para eles, o que você estudou? Põe em prática. Não, coloca em prática. Mas coloca em prática agora. Coloca em prática que eu quero ver. Né? Tudo aquilo que você trouxe da academia, coloca em prática. Estou te dando um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas que coloque em prática. Vem um cara da segurança, coloque em prática. Vem um técnico de segurança fazer estágio, coloca em prática. Estudou, não estudou? Estudei. Então põe em prática. Eu quero ver essa prática sua. Então como que a gente faz isso? Pegando toda a teoria que você tem e colocando na prática. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. A única coisa que a gente tem que ter é ressignificar. A gente tem que ressignificar o tempo todo. Se eu não me ressignifico, eu não começo a pensar da maneira da frente, da maneira diferente. É pensar fora da casinha. Se eu não penso fora da casinha, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Não consigo ter teoria e prática. Eu não consigo. Vai travar. Ou seja, tudo aquilo que eu leio na Bíblia, eu trago para minha vida particular, na minha vida profissional. Eu leio Lucas, leio Mateus, qualquer um deles. Qualquer um deles. Né? Pego lá em Deuterônimo, lá, quando o camarada lá pegou construir a própria casa, porque quando caísse alguma coisa em cima, ele
não se desabasse. O que eu tenho com isso? Eu trago isso lá para segurança do trabalho, NR35. Pois vamos fazer alguma coisa porque o cara não cai de cima. Sim. Entende? Então você traz a prática. Você pega a teoria e faz isso virar prática. Simples assim. Entendido. E aí, algo mais, Vinícius? Acho que só. E você, Joyce? Tranquilo também. E aí, Anderson, quer complementar alguma coisa? Eu vou esperar deixar algum recado? Próximas revelações aí, né? Sensacionais revelações. Vamos aguardar para os próximos episódios, que eu garanto que isso daí não vai parar, né? Vamos fazer vários deles, que eu acho que esse Brasil nosso precisa de um pouco mais de conhecimento de NR12. Né? Hoje tem muitos profissionais, e muitos profissionais bons na área de segurança e na área de NR12 principalmente. Mas a gente tem que acordar esse povo. Né? E nós vamos acordar esse povo através dessas informações que nós vamos levar para todo mundo. Eu acho difícil também ter esse conhecimento mais descontraído, né? A gente tem hoje muito conhecimento engessado, não só mostrando aquilo, e não tem uma diversidade que é muito aberto, né? Igual você, quanto tempo? 20 anos você está em campo? 25 anos. Então, quantas variações você viu de fábrica, de tipo, de processo que muda, mas a norma é a mesma. Então, você tem que ter uma mente aberta para fazer tudo isso, né? Não adianta querer engessar tudo. Isso é o bacana, né? É trazendo muita experiência de tudo quanto é área que você imaginar. Eu acho que eu não consigo citar uma área que eu não... Eu acho que só a petroleira. Lá no meio do mar. Mas até navio ancorado no porto, isso aí a gente já fez trabalho. Então, eu tô para ver aí alguma situação nova de processo novo que eu não vi. Pra gente conseguir aplicar. Isso é muito bom. Conhecimento vasto aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E uma ótima tarde para vocês. Tchau, até uma próxima. Um abraço a todos.